Olá, tudo bem? Vamos a mais um simples e humilde entendimento dos escritos bíblicos, mas acredito que possa ser proveitoso para você e para mim. O tema deste nosso vídeo: por que os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento? Por que os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento? Eu te convido a ler Romanos capítulo 10, a partir do versículo 1. Irmãos, o desejo do meu coração e a minha súplica a Deus em favor deles é para que sejam salvos. 2. Porque dou testemunha a favor deles de que tem zelo por Deus, porém não com entendimento. 2. Conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus, Cristo. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Você entendeu? Os 4 primeiros versículos de Romanos 10, Paulo falava que os israelitas, os seus contemporâneos, seus conterrâneos, os seus antecessores, os seus antepassados israelitas, eles tinham o zelo de Deus, porém não tinham entendimento. Eles viviam ainda na prática do legalismo de Moisés. Eles viviam tentando se justificar para com Deus usando das leis de Moisés. E já tinha acabado. No versículo 4, porque o fim da lei foi Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, como os judeus, os seguidores de Moisés, não estavam acreditando, não acreditaram que Cristo era o Messias, o Mashiach, então eles continuaram nas suas obras de trevas, obras ineficazes, obras mortas. Paulo falou apenas isso. O meu povo tem zelo de Deus, eles têm vontade de conhecer Deus, eles têm vontade de andar no caminho de Deus, porém eles não têm entendimento para fazer isso. Eles ficam apalpando no escuro como se fosse um deficiente visual. E claro que, por que o tema se dirige aos religiosos, né? Aos religiosos, quando eu falo, são aqueles que têm a Bíblia como base, como bússola, têm a Bíblia como estudo. Porque as outras religiões não querem nem saber de Bíblia, né? Tá nem aí. É o livro do Kardec, é o São Cipriano, é o livro do hindu, é o livro do sei lá do quê. Mas eu estou falando para os que têm a Bíblia, né, como instrumento para entendimento de Deus, como ferramenta para entender Deus. Então, a minha palavra é dirigida a esses, que eles, porque os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque eles não entenderam ainda que a lei teve seu fim, não entendeu que aqueles preceitos e mandamentos de Moisés se acabaram, e eles ficam praticando. São todos que eles praticam? Não. Os líderes procuram sempre aqueles que têm forma de escravizar as pessoas, aqueles que são fáceis de dominar a mente das pessoas, aqueles que são fáceis de tirar o dinheiro das pessoas. São esses os mandamentos principais do legalismo de Moisés que os líderes, que os pregadores se utilizam. Porque, afinal de contas, eles são mercenários, eles são exploradores. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 14, veja, Paulo disse isso na cidade de Colosso aos gentios. Essa palavra poderia ser usada por quê? Pelos religiosos, pelos católicos, pelos protestantes, por esses que se dizem evangélicos, se dizem católicos. Olha aqui, ó. Paulo disse assim, Colossenses 2,14, cancelando o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, cravando-o na cruz. Esses escritos de dívida era contra quem? Contra toda a humanidade? Não. Paulo estava falando que esse escrito de dívida, que eram as leis de Moisés, era contra eles, contra os que faziam parte dos filhos de Israel, dos filhos de Jacó. Paulo estava falando que essa lei, que era prejudicial aos israelitas, foi cancelada na cruz. Então, olha como é ignorante o pensamento dos que buscam Deus através
das práticas de Moisés. Eles praticam obras que já teve fim, obras essas que foram direcionadas somente à nação de Israel. Aí eles trazem para depois da cruz, trazem para depois do juízo do ano 70 e colocam em prática dentro dessas chamadas igrejas, dentro desses alçapões. Olha a cegueira da religião. Olha a cegueira desses religiosos. Eles não praticam o dízimo, mas em Mateus 23, diz que dízimo era da lei e nunca foi dinheiro. Ai de vocês, escribas e fariseus hipócritas, porque vocês dão o dízimo do hortelã, do endro e do cominho e desprezam os preceitos mais importantes da lei. Mas a lei de Moisés foi dada aos gentios? Não. E essa lei está em vigor? Não, ela acabou no ano 70, quando o símbolo maior, que era o templo dos judeus, foi derrubado. Ali parou o judaísmo, os que pertenciam às 12 tribos parou de levar dízimo, porque não tem mais, vai fazer 2000 anos que não tem mais a casa do tesouro. Mas aí os pastores, os padres, os reverendos, os bispos, títulos fraudulentos, títulos que não existem, esses títulos eram em formas de dons, em Efésios 4:11. Então esses que têm esses títulos fraudulentos usam dessa ferramenta perversa, dessa ferramenta cruel, para colocar na mente dos religiosos algo que nem os judeus praticam mais. E quando praticavam, eram alimentos, não era dinheiro. Eles não buscam Deus em templo? Veja o mandamento a quem foi dado para buscar Deus no templo em Jerusalém. Salmo 122, versículo do 1 ao 4. Alegrei-me com os que me disseram, vamos à casa do Senhor. 2. Nossos pés já se encontram dentro de suas portas, ó Jerusalém. Jerusalém está construída como cidade firmemente estabelecida. Versículo 4. Para lá sobem as tribos do Senhor, para dar graças ao Senhor, conforme o mandamento dado a Israel. Então esse negócio de adorar Deus em templo, buscar Deus em templo, foi um mandamento dado a Israel, não ao povo gentil. Não foi dado esse mandamento aos estrangeiros. E o que eles fazem? Pelo engano, pela falsa esperança de serem justificados perante Deus, praticando alguma obra, eles praticam obra que foi dado como mandamento à nação de Israel. Eles não apresentam criança em suas arapucas, chamada igreja? Lucas 2:22, veja a quem foi dado o mandamento de apresentar criança. Não, mas é porque Jesus foi apresentado. Então leia Lucas 2:22. Passados os dias da purificação deles, purificação com a água deles, segundo a lei de Moisés. Então a purificação com água era a lei de Moisés. O que João Batista praticou era a lei de Moisés. Levaram o menino a Jerusalém para o apresentar ao Senhor. Versículo 23, conforme o que está escrito na lei do Senhor, todo primogênito será consagrado ao Senhor. O título não é pertinente desse vídeo, porque os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha aí. Vamos apresentar o nosso neto, vamos apresentar o nosso filhinho, a nossa filhinha que nasceu, praticando uma obra de trevas, uma obra de maldição, uma obra que não foi dado aos gentios. Ofertas, a guarda do sábado, não tem alguns que guardam sábado, não tem alguns, não são todos que pedem ofertas, porque diz que tem uma aí, a cabeça careca barbuda, diz que não pede dízimo, mas eles pedem contribuições, ofertas, eles pedem, tem voto, campanha. Olha aqui, ó. Em Neemias capítulo 10, versículo 31 ao 33. Veja, quando os povos vizinhos trouxerem mercadorias ou cereal para venderem no sábado ou dia de festa, não compraremos deles nesses dias. Cada 7 anos abriremos mão de trabalhar a terra e cancelaremos todas as dívidas. 32. Assumimos a responsabilidade de, conforme o mandamento, dar anualmente 4 gramas para o serviço do templo de nosso Deus, para os pães consagrados, para as festas regulares de cereal e para os holocaustos, para as ofertas dos sábados, das festas de lua nova e das festas fixas,
para as ofertas sagradas, para as ofertas pelo pecado, para fazer propiciação por Israel e para as necessidades do templo de nosso Deus. Ofertas era para quem mesmo? Foi um mandamento para quem? Para Israel. E você levando oferenda, você levando oferta para Deus. Sendo que próprio Paulo disse lá em Atos capítulo 17, versículo 24 e 25, Deus não habita em templos feitos por mãos de homens, e no versículo 25 não precisa nada de ninguém. Aí eles dizem que a oferta que vocês levam é para Deus. E a guarda do sábado mais específico está aqui no Êxodo capítulo 31, versículo 13. Êxodo 31, 13. Diga aos israelitas que guardem os meus sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor, que os santifica. Eu vou ler de novo, porque às vezes tem algum presbiteriano aqui. Diga aos israelitas, presbítero, você é israelita? Você é judeu? Você faz parte das 12 tribos de Israel? Diga aos israelitas que guardem os sábados. Isso será um sinal entre mim e vocês, geração após geração, a fim de que saibam que eu sou o Senhor que os santifica. Vou repetir o tema desse precioso vídeo. Por que os religiosos têm zelo por Deus, porém não com entendimento? Serviu para você esse vídeo? E se serviu, peço que você venha curtir, comenta, compartilha, se inscreve aqui no canal, ative o sininho e pega esse vídeo, é curtinho, 12 minutos, manda esse vídeo para um parente seu, para um religioso, manda esse vídeo para o seu professor de teologia, fala, assiste esse vídeo aí, vídeo curto, para ver se ele aprende, se ele entende como é que deve se adorar o verdadeiro Deus. Leia João capítulo 4, versículo 20 ao 24. Jesus ensinou a forma para aquela mulher samaritana, para os gentios, para todo mundo adorar Deus, buscar Deus, engrandecer Deus, louvar a Deus. Tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau.